Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. As palavras de Jesus nesse Sagrado Evangelho, a princípio, parecem confusas. Por isso também que seus discípulos eles vão ficar se questionando o que Jesus estava querendo dizer com aquelas palavras. Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo me vereis. Essas palavras muitas vezes nos causam um certo desconforto, porque parece que são palavras confusas, mas nós temos aqui uma coisa muito essencial para entendermos essas palavras de Jesus. No final do Evangelho, Jesus vai dizer: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Veja que Jesus ele está falando aqui de uma tristeza que vai se transformar em alegria. E essa palavra que ele vai dizer que parece confusa, ele está querendo nos mostrar como que essa tristeza se transforma em alegria. E aí nós podemos como que entender de três formas diferentes. Por isso que Jesus diz, pouco tempo ainda e já não me vereis. Isso significa o quê? No processo de conversão, muitas vezes, diante daquelas lutas que nós vamos tendo, diante daquela via purificativa que nós vamos tendo, em geral, nós vamos cada vez mais nos esforçando para alcançarmos essa purificação dos nossos pecados. Mas, muitas vezes, nos vem ali a dificuldade, nos vem a queda e, aparentemente, parece que Deus sumiu da nossa vida. E muitos fiéis, eles começam até a dizer que Jesus, ou Deus, o abandonou. E nós precisamos entender muito bem isso. Deus não nos abandona. Às vezes, somos nós que não conseguimos perceber e ver a presença dele na nossa vida. Por isso que Jesus diz, pouco tempo ainda e já não me vereis. Porque na medida que vem a tribulação, na medida que vem a dificuldade, o que acontece é que os nossos olhos ficam tão focados na dificuldade, na tribulação, ali naqueles problemas, que nós não conseguimos mais perceber a presença de Deus. Mas quando nós vamos nos exercitando, nos esforçando para permanecer no caminho e lutando contra aquelas dificuldades, no momento certo, Deus realmente reaparece na nossa vida. Assim, nesse processo de conversão, a nossa tristeza se transforma em alegria. É como a bem-aventurança. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Depois, na segunda forma que Jesus assim também se manifesta, transforma nossa tristeza em alegria, é no crescimento espiritual, onde nessa via iluminativa que nós vamos adentrando de conhecimento de Deus, em geral, essa via de conhecimento, de iluminação da nossa consciência, muitas vezes vai nos colocando diante da dúvida, diante de um momento onde nós não conseguimos entender aquilo, ou até diante de momentos que realmente nós adentramos num grande vazio.
Mas veja que dentro dessa tristeza, do vazio, das dúvidas e dessas dificuldades espirituais, nós precisamos também nos esforçar para dar passos de perseverança. Porque na medida em que nós vamos lutando para conhecer mais, para nos aprofundar na vida espiritual, para entender a vida espiritual e aquilo que está acontecendo no nosso interior, na medida dessa perseverança, nós vamos atravessando essa noite escura dos sentidos, onde nós não sentimos nada, nós começamos realmente a viver de fé e essa vivência de fé vai nos levando cada vez mais a experimentar uma visão ou uma contemplação do próprio Deus, do próprio Cristo na nossa vida. Essa é a segunda forma em que Deus, Ele como que some, não que Ele suma, mas que nós não conseguimos vê-lo e percebê-lo, e depois Ele volta, transformando novamente a nossa tristeza em alegria. Depois nós temos a terceira forma dessa manifestação, e essa terceira forma é na glória final, onde acontece nessa via unitiva em plenitude, onde nós, na medida em que nós vamos caminhando e perseverando, vamos realmente tendo essa grande ânsia de contemplar Deus face a face, porque ainda nessa terra não contemplamos. Assim, o que acontece é que nessa terra nos bate como que essa tristeza, não uma tristeza de forma pejorativa, mas essa tristeza que seria como que uma ânsia da eternidade. E essa ânsia da eternidade, ela só realmente é saciada quando nós adentramos na glória eterna, onde nós realmente, aquelas tristezas, dos sofrimentos, das cruzes dessa terra se transformam em alegria, em ressurreição na glória eterna. Essas são as manifestações de Cristo que acontecem na nossa vida e que deverão acontecer. E essas primeiras manifestações, elas nos conduzem à última. Por isso que nós precisamos perseverar no processo de conversão, no nosso crescimento espiritual, para que também possamos realmente transformar a cruz desse tempo em alegria da ressurreição na glória eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.